Bem-vinda e bem-vinda ao podcast A Vida é Mudança. Eu sou a Marisa Matos. Aqui vou partilhar contigo como dançar com a mudança. Vens comigo nesta dança? Olá, Irene. Bem-vinda ao meu podcast. Mais uma vez, obrigada por teres aceito o convite e também aceitar e confiar para vires contar aqui a tua história, que vai agora vai para o mundo. Uau. E dizer também, contextualizar aqui, que eu conheci-te através de uma convidada que já veio aqui, que é a Rita Pereira. Vocês são da mesma família e eu conheci-te há cerca de 10 anos, quando estavas a lançar uma marca e entretanto houve aqui muitas evoluções e revoluções. E queria-te dizer então, queria-te perguntar então, como é que tens sentido que é dançar com a vida e dançar com a mudança? Uau, que pergunta tão bonita. Olha, eu, apesar de ser do signo Touro, que dizem que é um signo que é muito avesso à mudança, eu tenho um ascendente muito forte, provavelmente, que é Aquário. Também não sei muito de signos, mas eu sou aquela pessoa que adora a mudança. Não é adorar a mudança, porque eu gosto de estabilidade, mas eu não tenho medo da mudança quando é para um bem maior. Pronto, e a minha vida tem sido muito gerida por eu não estou feliz com esta situação, ou não estou feliz aqui, seja num trabalho, seja numa relação, seja no que for, eu mudo. Sempre com o intuito de que é para um bem maior. Eu hoje, com 45 anos, reconheço que também é amor próprio, aqui há mistura, como é óbvio. E lá está, eu encaro sempre a mudança como algo que eu estou a fazer de um lado de amor, seja próprio, seja pelo outro, seja por aquilo que me apaixona. Então a mudança para mim está muito relacionada com a emoção e o amor, sim. Ou seja, Sim. primeiro penso com o coração e depois às vezes é que, ops, já mudei e agora? E Sim, depois eu dou. aproveitar que falas nisso Exato. e perguntar assim que emoções é que tu associas mais à palavra mudança. Lá está o sentir, não é? O amor, a evolução, porque eu acho que não existe mudança sem evolução, sem autoconhecimento, sem crescimento interno, a descoberta, que também é outra coisa que me apaixona muito. Ahm, eh, eu acho que são essas, sim, sim. Acho que Sim, tu sim, de repente. como tendo uma base na área do design e sendo uma criativa nata, de certa forma a mudança também está inerente a esse processo criativo. Como é que tem sido essa evolução também do teu projeto? Bom, o meu projeto já passou por muitas nuances que estão intrinsecamente ligados também com todas as minhas mudanças pessoais e essa necessidade de readaptação aos novos espaços, aos novos países, às novas circunstâncias de vida pessoal. E o meu projeto foi sendo moldado, sempre também com aquela base que é eu quero fazer aquilo que me realiza. Pronto, não tive sempre o meu projeto, como é óbvio, eu acabei o curso e comecei logo a trabalhar. Foi quase, nem tive aquelas férias, ao final de férias de verão, e comecei logo com um estágio que a minha mãe na altura me arranjou. A meio desse estágio eu percebi, lá está, isto não é para mim, não me Não é identifico por aqui. aqui, isto é um sofrimento diário, apanhar o comboio e vir para aqui, e fui à procura de outra coisa com a qual me identificasse mais. A meio desse estágio, que era um estágio de 3 meses, não remunerado, a fazer algo que eu não adorava, mas que lá está, tinha a perfeita noção que tinha começado a algum lado, apesar de estar a fazer algo na minha área, que é design gráfico, nós fazíamos brochuras para propaganda médica. Era assim uma coisa muito, muito chata. Ok. E sempre mais do mesmo, e eu fiquei muito desiludida. Mas pronto, nem aqueci o lugar, portanto nem tive tempo de perceber se realmente aquilo poderia ser mais criativo do que eu via. E fui à procura de outra coisa com a qual me identificasse mais. Na altura, havia 2 empresas em Portugal com as quais, que era tipo o sonho do recém-licenciado na área do design gráfico, trabalhar.
uma delas era a Brandia e outra era a Central de Comunicação, que tinha a Mais Design como a empresa lá dentro onde trabalhávamos design gráfico. Fazia-se branding, identidades visuais, muita ilustração, coisas assim muitas giras que a gente via depois na rua. Pronto. E eu, obviamente, que pensei, a Brandy era tipo o topo, não é? Toda a gente queria ir para ali. E a Central de Comunicação, a Mais Design, eu conhecia um bocadinho menos, mas sabia que também estava muito bem posicionada. E então foi do género, espera, a Brandy é too much, então deixa-me tentar a Central de Comunicação. E fui à entrevista. A minha mãe conhecia alguém que trabalhava lá dentro que me conseguiu uma entrevista e eu fui com a carga toda e a acreditar que vai acontecer como é a minha forma de estar. Exato. A entrevista foi super engraçada. Inclusive o diretor criativo, o meu diretor criativo na altura, que ainda hoje é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Mário Mandacaru, cantou-me uma música na entrevista e perguntou, então, pode começar amanhã? E eu estou a fazer um estágio, tenho que falar com eles. Mas pronto, lá está. Na base da sinceridade, cheguei à empresa onde estava e disse, olhem, eu encontrei um sítio com o qual me identifico muito mais. A proposta pode ser começar amanhã. Eu aqui estou super infeliz, posso-me ir embora. E assim foi. Fui-me embora e comecei a estagiar na Central de Comunicação, na Mais Design. Pronto, isto é uma longa história, mas como eu comecei por dizer, eu sempre trabalhei em agências antes de começar o meu projeto. Mas enquanto trabalhei em agências e passei de Central de Comunicação, fui para a Label, a seguir para a Fisher Portugal, a seguir volto para a Brandia Central, que já não era só Brandia, porque houve uma fusão da minha primeira agência com a Brandia. E eu, finalmente vou ter uma oportunidade, fui chamada pelo mesmo diretor criativo para ir para lá. Mas havia sempre aqui qualquer coisa que eu pensava que eram as agências. A minha imaturidade fazia-me pensar, com 20 e poucos anos, que eram as agências, que eu ainda não encontrei o lugar para eu trabalhar, com as pessoas com as quais eu me identifico. Mas depois comecei a achar que era recorrente o eu, passado 2 anos, não, já estou a enviar portfólios e já quero fugir daqui porque isto ou aquilo, arranjava sempre algum motivo para... Não sei se me estou a alongar muito aqui. Não, está ótimo. Lá está eu. Acho que é super importante contextualizares, até Sim, porque isto vai tocar noutras pessoas. ok. Pronto, é porque eu depois contextualizo demais. Se Não, quiseres mas interromper, podes começo a continuar, contar uma história que nunca mais acaba. É assim. porque está a fazer Mas o assim. que eu estava a dizer, que eu depois comecei a observar que pera, e depois comecei também a ganhar um bocadinho mais de maturidade e a pensar e a olhar um bocadinho mais para dentro e cheguei a uma conclusão. Porque depois, entretanto, eu saio da Brândia, tenho uma proposta para ir para Angola. Antes da proposta para ir para Angola, eu tive a minha primeira tentativa, estava ali no subsídio de desemprego, deixa lá ver o que é que isto dá, e tive a minha primeira tentativa de criar o meu primeiro negócio, que foi a Womi. Hoje em dia há uma empresa que se chama Womi, mas não havia na altura. Sim. Há quanto tempo é que isso foi? Em que? Desculpa. Há quanto tempo é que isso foi? Então, eu fui para Angola em 2011, portanto deve ter sido para aí 2009. Em 2009 e 2010, porque ainda demorou um aninho, essa experiência. Portanto, eu saio da Brandia, na altura a Brandia começou a dispensar pessoal, e eu ou passava aos quadros ou era dispensada, e então foi a conversa que nós tivemos na altura, e eu na altura estava-me a divorciar do meu primeiro marido, e então pensei, epá, se calhar preciso mesmo de paz e sossego, ainda não estava divorciada, mas a minha relação estava muito, muito complicada, e lá está o meu fight or die, ou vai-te embora. E então resolvi aceitar o desafio de também ter aquele momento para pensar no que é que eu queria fazer, e foi logo imediato: o que é que eu quero fazer? Eu quero criar algo meu, porque aí eu já estava a perceber que o problema não eram as agências.
As agências, cada uma com as suas culturas e com as suas equipas, todas elas muito diferentes, deram muita experiência, deram-me estaleca, essa é a palavra, mas o problema não eram as agências. As agências não se tinham que adaptar a mim, eu é que tinha que ter capacidade para me adaptar às agências. E eu aí comecei a perceber, se calhar, sendo eu o problema, vou eu criar alguma coisa com a qual eu me identifique, que seja uma extensão daquilo que eu sou. E então foi essa a minha primeira tentativa, mas foi em plena, portanto, em 2009, 2010, rebenta a crise aqui em Portugal, e o que é que eu quis fazer? Eu quis ter uma experiência que não fosse só design, que era aquilo que eu andava a fazer. E outra coisa que eu adoro fazer, pensei, o que é que tu gostas de fazer? Então dei uma de Martha Stewart e resolvi começar a promover eventos, a fazer o estacionário para os eventos, a organizar os eventos, fiz algumas festas, fiz festas corporate, fiz festas infantis, foi muito engraçado. Conheci uma grande amiga minha hoje, é a minha irmã hoje, que é a Carla Costa, que também estava numa fase de muita transição na vida pessoal, muito idêntica a mim, transição na vida pessoal, transição na vida profissional. Começámos a trabalhar as duas nisso, mas entretanto, onde é que as pessoas começam a cortar? É nestes luxos, não é? E no fundo, este projeto da WOMI estava muito relacionado com o luxo, com festas mais extravagantes e tudo mais, que a isso recorre a uma organização de eventos. E eu comecei a ver, isto é muito giro, mas não me paga contas. Pois, não estava a ser sustentável. Exato, não era sustentável. E eu, sem saber absolutamente nada do que é empreender, do que é ter uma empresa, cometi muitos, muitos erros. Eu tinha algum dinheiro que fiquei sem nada na altura, porque isto não está a entrar tanto como eu estou a gastar, e isto é uma lei simples, não é? E então foi muito engraçado, foi um aniversário de uma ex-colega de curso, e lá estava um grande amigo meu também, com quem eu conversei e disse, olha, a minha vida pessoal está uma porcaria, para não dizer outra coisa. Isto da WOMI é tudo muito giro, mas não consigo angariar clientes suficientes para pagar contas. Olha, se me pedissem para ir para fora, se me assinassem assim, com um bilhete de avião, eu ia, sem pensar duas vezes. E passado uma semana ele liga-me a perguntar se eu conhecia alguém para ir para Angola com o meu perfil, para ajudar a abrir uma filial de uma empresa portuguesa lá. E quem é que foi? Eu, claro. Se eu conhecia alguém, claro. Pediste? Sim, não foi imediato que eu disse, olha, eu vou ver os meus contactos, e ele ficou meio tipo, hã? Mas depois caiu uma ficha, ok, sou eu. Exato, sou eu, e fui. Portanto, voltei outra vez ao mundo das agências e, portanto, entretanto, a minha vida pessoal, divorciei-me do meu primeiro marido, lá conheço o meu marido, pai do meu filho, primo da Rita. Exato. E pronto, foi assim uma paixão daquelas. E estava feliz a fazer o trabalho que fazia lá. Sim. Mas, entretanto, o Renato, na altura, portanto, nós namorámos 1 ano e tal, e ele volta para Portugal. E eu fiquei em Angola. E aí comecei a arranjar as mesmas desculpas de sempre, que é esta agência, estes clientes, mudou o CFO da empresa, muda, o diretor criativo também, depois começam a mudar accounts, então, ok, isto já não é para mim, e resolvo, pronto, em conversa com a empresa, não sei como, eu convenci-os de que fazia sentido haver alguém que conhecesse o mercado angolano e o português, cá em Lisboa, porque como nós tínhamos uma equipa mais pequenina lá, o que acontecia era que recorríamos muito à equipa criativa aqui em Lisboa, e às vezes a cultura é outra, a forma de estar e de falar pronto, é completamente diferente. Então o que acontecia era que, apesar da gente recorrer às equipas aqui, as coisas lá chegavam
não tão boas que tínhamos que alterar algumas coisas. Ok. E eu peguei nisso e disse, olha, se calhar é fixe. Eu conheço os dois mercados, tenho dupla nacionalidade, não preciso de vistos. Opá, arranjei 1000 coisas. Inventei o mundo e consegui vir trabalhar para a agência em Lisboa, porque era aqui que estava o Renato. Maravilhoso. Portanto, a mudança, lá está, vem do Sim. coração mais do que do pragmatismo. Porque eu lá estava muito bem em termos financeiros e tinha ótimas condições, mas pronto, não estava como eu queria. Mas continuavas associada ao corporate, não é? Exatamente, sim. Assim, é um corporate dentro das áreas criativas, mas Sim, sim. sim, sim. Então, venho para Lisboa. Resolvemos nós juntar os trapinhos, vamos morar juntos e alugar casa, essas coisas todas que todos os casais fazem quando estão no início de relação. Uhum. E o Renato, que é engenheiro civil e que também tem uma instabilidade, portanto, ele vai para onde há obra, não é? Uhum. E na altura ainda estávamos a sair de uma crise, portanto, ainda havia muitos expatriados pelo mundo, e agora volta a haver. Sim. Estamos aqui, sei lá, uns 5, 6 meses, não sei, numa bolha de amor, eu feliz da vida, na agência em Lisboa, ele a trabalhar no Montijo, tudo certo. E o Renato vai para o Brasil. E vai, Mudança. mudança. E aí foi, ou algo tem que mudar, não é? Ou muda a relação e nós, cada um vive a sua vida, eu caio ele lá, Uhum. ou ele muda o emprego e vem para aqui e Uhum. tem um emprego fixo aqui estável, ou mudo eu. Ok. E claro que da relação somos opostos e quem não tem medo de mudança sou eu. Portanto, calhou-te a ti o bife. Desculpa a expressão, mas eu sou tipo, fuck it, vamos. Exato. E então estava uma vez mais bem, mas muito, muito descontente também. Isso também ajudou. Ok. Porque na altura em que eu tive quase 2 anos em Luanda, e Luanda tem uma vida social incrível, mesmo. Uhum. Ah, eu só não tinha nada para fazer se não quisesse, era mesmo assim. E venho para Lisboa e parece que tudo aqui estava em câmara lenta. Pois. E depois, mas tinha aqui a mais-valia de que estávamos juntos. E, Sim. entretanto, o Renato vai para o Brasil. E aí foi tipo, epá, aí foi um misto de aquela minha insatisfação por estar sempre a trabalhar por conta de outrem e ter que Uhum. seguir as regras que são impostas e que têm a ver com as culturas das empresas onde estava, e depois o facto de não estar a viver a minha vida pessoal como eu tinha idealizado. Portanto, andava Uhum. muito, muito frustrada. Uh, Esta última agência onde eu tive, se calhar o destino aqui estava a falar comigo, era realmente uma agência muito, muito diferente Uhum. de todas as outras onde eu tinha estado. Era uma agência mais familiar, mas estamos a falar de familiar de primos, tios, irmãos, Uhum. maridos e mulheres. Era uma bolha Desafio. muito própria. Era muita gente, mas muita gente que tinha ligações para além da empresa. E eu era outra vez, senti-me uma ave rara completa e estava muito, muito, muito infeliz na agência. E eu Ok. aí até tentei ir um bocadinho contra aquilo que é a minha natureza, que é não estou bem aqui, vamos já tratar do assunto e vamos Exato. mudar. Eu ainda insisti. Mas Uhum. depois o facto do Renato estar no Brasil, pá, estava tudo a ser muito contra a natura para mim. E E impulsionou. então fui ter com ele ao Brasil. Ele na altura estava em São José dos Campos, que é 90 quilómetros de São Paulo. Ok. Ele tirou férias, fomos ao Rio, fiquei tipo, ok, vivia Sim. aqui. É, o Rio é Ah, incrível. o quê? O Rio é incrível, de facto. Uma Depois de pessoa lá fica viver, tem muito deslumbrada. que se lhe diga, mas para Tem, passar tem, férias tem. é incrível, sim. Exato. Mas eu fui e fiquei deslumbrada com aquilo que eu era turista no Rio de Janeiro. Claro. Pronto, depois é que comecei a perceber todos os quês, Sim. mas, que são muitos. São muito, são muito. Mas como em qualquer país, há sempre Sim. muita coisa, muita adaptação. Primeiro compreender, depois conseguir estar. Sim. Ah,
E então, pronto, depois dessas férias, percebemos que fazia sentido. Eu estava insatisfeita aqui, ele estava satisfeito com aquilo que estava a fazer lá, com progressão de carreira e tudo mais. Portanto, também é uma área completamente diferente da minha. Nas áreas criativas, a mudança é uma coisa normal. Na engenharia civil, não tanto. As pessoas têm que lá estar para conseguirem progredir. E então foi uma opção tomada pelos dois, mas muito por mim. Eu já sabia que ia fazê-lo. E entreguei a minha carta de demissão e fui para o Brasil sem qualquer tipo de contacto feito, whatever. Ok. Nem casa tínhamos. Uau. Era alugada, era tipo uma casinha em Copacabana. Mas pronto, mas era em Copacabana. Uma Mas uma cabana. era uma dispensa, basicamente. Só podíamos receber uma pessoa de cada vez. Mas então, o que é que aconteceu aí nesse processo que te fez começar a ter ideias de negócio? Ok, pronto, lá está. Eu sempre a carburar, não é? Assim que eu decidi que ia, portanto, eu entrego a minha carta de demissão e já não sei porquê, confesso que não me lembro, eu não fui logo para o Brasil. Ok. Provavelmente estava aqui a organizar alguma coisa. E nesse processo era verão, e então fim de semana ia para a praia com as minhas amigas Claro. e comecei, o que é que eu vou fazer? Ok. Não é? Se não arranjar emprego, qual é que é a saída? O que é que eu faço? Outra coisa, toda a gente me dizia, né? No Brasil, eles ensinaram-nos a fazer design e publicidade. Né? Os brasileiros são Exato. muito bons nessa área. Eles vendem um prego enferrujado, se for preciso, né? Como a gente sabe. Exato. E eu fiquei com medo, não é? Porque primeiro foi aquele impulso, ok, saí da empresa, e agora? E depois, quando começa a cair a ficha, começou a cair até antes de eu ir, pensei, eu vou ter que ter aqui alguma coisa, quanto mais não seja um diferencial no meu portfólio, que chame a atenção, que seja disruptivo, que seja inovador de alguma forma. E então a única coisa que eu fazia, diferente daquilo que eu via os meus colegas designers a fazer, e que às vezes até confundia o pessoal nas agências, era a ilustração. Era a única coisa que eu tinha e que tinha um traço muito próprio, era uma coisa muito minha, eram as ilustrações que eu fazia nos meus bloquinhos que refletiam um bocadinho isto que é a minha, as minhas vivências, eu ser angolana, ter crescido em Portugal, voltei a desenhar muito quando fui para Angola e depois de repente estava a ir para outro continente outra vez. Então tudo isso eu trazia, eu nunca escrevi diários, mas sempre rabisquei, sempre desenhei, é a minha forma de expressão mais pura. E então esse era o meu diferencial, apesar de ser designer gráfica. Eu às vezes recorria menos à técnica no design e mais à arte, à parte mais artística, para conseguir empregar algum tipo de diferencial nos meus projetos. Sim. Tanto que, por exemplo, na Brândia, os arte finalistas pensavam que eu era ilustradora. Porque era tão grande aquilo, e os artes finalistas estavam lá quase numa cave, coitados, e não estavam ao pé dos designers, e quando recebiam os meus projetos para arte finalizar, havia sempre muita ilustração. E então alguns pensavam que não era designer, fazia design, mas que era ilustradora. Ok. E não, sempre foi ao contrário. Eu sou designer e fazia ilustração, nunca encarei a ilustração como uma profissão, mas sim como algo que me fazia bem à cabeça. Ok. Boa. E então foi isso que eu fiz. Comecei primeiro por pegar em alguns projetos que tinha em portfólio, melhorei-os, dei ali tipo uma tropicalidade, achava eu. Sim. Melhorei alguma coisa e depois, pura e simplesmente, comecei a ilustrar mais. Peguei nos cadernos, comecei a olhar para os desenhos que tinha e comecei a ilustrá-los e a dar-lhes vida. E pensei, ok, isto pode ser muito fixe. Quando eu chegar lá, tenho um portfólio diferenciado e vou à procura de emprego. Antes disso, eu tinha conhecido um designer em Angola que estava na altura a trabalhar no Rio de Janeiro. E eu mandei o meu portfólio para ele e disse: Olha, o que é que achas disto?
Exato. E ele, passado umas horas, manda mensagem e eu até pensei, olha, tão rápido, isto deve estar mesmo muito mal. E eu vou ter que melhorar bastante. E o que ele me disse, já não me lembro bem das palavras, mas o Sim. que eu retive na altura foi que eu era estrangeira, precisava de visto. Na altura eu não sabia quantos meses é que ia ficar a viver no Rio de Janeiro, Ok. porque havia a possibilidade do Renato voltar para São Paulo. E a ideia de mandar aquela quantidade de ilustrações com a qualidade que tinham para não sei quantas agências, o mais provável, e esta foi a expressão que ele usou, o mais provável é que te vão picar isso tudo e tu vais começar a ver os teus passarinhos nos outdoors pela cidade. Yes. Pois. Pronto, o picar é copiar, é um termo que a Sim, gente sim. usa muito na área. E que é E eu algo fiquei com que medo. tem acontecido muito, não é? Eu tenho visto às Acontece. vezes Sim, a Inditex fazem isso, sei lá. publicações. E eu fiquei com medo, obviamente, quer Claro. dizer, eu já estou num lugar de fragilidade aqui. Isso. Se acontece uma coisa deste género, sei lá, o que é que eu faço à minha vida? Não Pois sei. é. Pronto, então fiquei mesmo receosa de enviar Uhum. portfólios para as agências e confesso que naquela altura eu sabia que não era o caminho. Não era, de Pois. todo. Já tinha passado por não sei quantas agências, já tinha percebido que o problema não eram as agências, não eram os meus colegas, não eram os diretores criativos, nem a direção, as regras, não era nada disso, era eu. Eu é que era Yeah. uma constante insatisfeita no mundo de trabalho porque não conseguia encontrar aquilo que eu queria, A tua praia. a minha praia. E então nessa altura foi mesmo, ok, isto é outra vez, é um sinal, eu vou agarrar nisto, então o que é que eu posso fazer? Uhum. E o que ele me disse na altura foi: olha, arranja maneira. Ele não me disse não envies o portfólio. Ele disse foi: pá, arranja maneira de provar de alguma forma que essas ilustrações são tuas. Eu, mas como é que eu vou fazer isso? Ele na altura disse: opá, olha, cria uma página de Facebook e põe lá as tuas ilustrações. Exato. Primeiro, Para assim estarem tu consegues associadas a provar que ti. aquilo foi feito por ti. Uhum. Pá, na altura, Instagram não existia quase e o Facebook é que era, não é? Yeah. Estamos a falar de 2013, portanto, lá Sim, está, há sim. 10 anos, Era Facebook ainda. há 11 anos, exato. Sim. Estou a fazer bem as contas. Sim, sim. Estou. Estás, estás, Sim. estás sim. 11 anos, exatamente. E então, eu criei uma página de Facebook, estávamos lá, eu e o Renato, na nossa casinha, mini apartamento, em Copacabana, eu a criar a página para pôr lá as ilustrações, e lembro-me, tipo, que nome é que eu dou à página e não sei o quê, Irene Ilustrações, e lá põe em inglês que sou a melhor, Aquela coisa e típica. ficou Irene Illustrations na altura. Ok. Pronto, não sei se é daí que tu me conheces, dessa fase Não da marca sei, Irene. porque eu sempre me lembro da marca. Tu tiveste esse nome ou já usavas o Irene Flip como Não, nome de marca? era só Irene, na altura ficou só Ok. Irene. Então é Perguntei isso. aos meus amigos, eu tinha outras ideias para o nome da marca, mas fiz um questionário assim aos amigos mais Sim, próximos sim. e toda a gente dizia: não, a marca tem que ter o teu nome, se é isso Pois é. tudo, e não sei o quê, faz sentido que seja o teu nome. Então ficou Irene. Eu até depois imprimi umas etiquetas com o nome Irene da marca e não sei o Sim, quê, mas a sim. página do Facebook era a Irene Illustrations. Ok. E comecei a pôr lá as minhas ilustrações. E as pessoas começaram a gostar. Mas nessa altura a ideia era mesmo: ok, eu vou para o mundo de trabalho aqui no Rio de Exato. Janeiro, e o que eu quero com isto é única e exclusivamente provar que estas ilustrações são de minha autoria. Mas cá dentro eu já sabia que não, eu não vou para o mundo Estavas de em trabalho esforço. coisa nenhuma. Ou seja, o meu corpo já sabia, a minha cabeça é que andava a tentar contrariar isto tudo. Mas Sim. eu sabia, eu achei que sabia, eu nunca vou, não quero sequer ter a experiência de ir para o mundo de trabalho, ainda por cima agora, noutro país. Yeah. Não estou para aí virada. Uhum. E estava muito virada para família. Na altura eu comecei a ter o apelo de ser mãe. Eu sou 3 anos mais velha que o meu marido, né, que o Renato, e comecei primeiro do que ele. Se calhar o relógio biológico funcionou.
E na altura falámos sobre isso, ele ainda não estava preparado. Eu disse, ok, então quando estiveres preparado voltamos a falar sobre o assunto, e um ano depois ele falou sobre isso. Portanto, eu estava muito numa onda, estava numa vibração completamente diferente do que ir outra vez atacar o mundo das agências e aquela competição e o melhor projeto e os prémios e whatever, com a qual eu nunca me identifiquei. Nunca. Pois. E então pus lá, comecei a pôr as ilustrações na página e comecei a ter feedback. Primeiro dos meus amigos, obviamente, mas depois a minha página começou a ter bons seguidores. Na altura, tipo, sei lá, não sei quantos amigos é que tinha no Facebook, mas de repente eu começo a ver 100 seguidores na página, 200 seguidores na página, não sei quantos. E eu, pera. Sem tu fazeres nenhum esforço para isso. Não, só partilhar aquilo e tal. E eu, pera, mas há aqui qualquer coisa Sim. que eu não estou a observar com atenção. E comecei a ver aquilo a 500 seguidores, 1000 seguidores, e eu, pá, espera, então, mas as pessoas gostam disto. Então comecei a pensar, se calhar é por aqui. E, entretanto, no meio disto tudo, das pessoas gostarem, começarem a seguir, começarem a dar feedback, comecei a ter pessoas a mandarem mensagens a dizer, olha, tu vendes isso em t-shirts? Olha, se fizeres umas t-shirts eu compro. Se fizeres não sei o quê, eu compro. E numa das pessoas, algumas pessoas começaram a mandar links de páginas onde eu podia produzir canecas, capas de telemóvel e de iPad, camisolas, t-shirts, uma série de coisas. Podia produzir sem gasto. Ou seja, eu ponho, tipo, um bom exemplo, e onde eu vendi mais, foi na Society6, que é uma plataforma onde nós colocamos as nossas ilustrações, escolhemos em que tipo de objetos é que elas podem estar impressas, e depois aquilo é uma produção on demand, ou seja, tu gostas das minhas ilustrações e gostavas de ter uma capa de iPhone com a minha ilustração. Chegas lá e compras, e eles produzem e enviam. E eu ganho uma comissão sobre cada venda feita ali. Sim, mas não tinhas que fazer, não tinhas que encomendar ou mandar fazer. Não tinha que fazer. encomendar, não tinha que ter stock, não tinha que ter nada disso. E foi assim que eu comecei. Comecei a vender, comecei a ter seguidores que já vinham dessas próprias plataformas, como a Society6, há outras. Mas a Society6 para mim era aquela que realmente eu conseguia mais. E o que é que eu comecei a fazer? Comecei a pôr os mock-ups que eles tinham lá. Mock-ups são tipo maquetes, ou seja, uma peça não existe na realidade, mas nós, com Photoshop e não sei o quê, conseguimos fazer com que aquilo pareça real. E eu comecei a pôr esses mock-ups das canecas, das capas de iPhone, das t-shirts, dos tote bags, essas coisinhas todas na minha página de Facebook. E as pessoas, onde é que eu compro? E eu compras aqui na Society6, dava o link. O que é que começou a acontecer? Que eu acho que agora já não acontece, mas na altura a Society6 também era uma novidade e eles não tinham, obviamente, aquilo super oleado. E então começam a ter mais procura do que capacidade de resposta. E então o que acontecia era que eu comecei a ter reclamações das pessoas que me diziam: olha, encomendei uma t-shirt há 2 meses, cadê? Paguei e não tive feedback do lado deles. Então eu comecei a ter que fazer gestão de clientes quando essa gestão tinha que ser feita com a Society6. Então era eu a mandar e-mails para a Society6 à espera de feedback da parte deles e depois a desculpar-me com os clientes e pá, não sei o quê. Não. E o que é que aconteceu outra vez? Mudança! Sim! O que é que a Irene, esta cabeça, resolveu fazer? Eu vou fazer muito melhor do que eles. Eu, em vez de ganhar uma comissão sobre as compras, eu vou investir, vou produzir, vou criar então a minha marca Irene, deixa de ser Irene Illustration, continuo a vender o que tiver que vender lá na Society6, mas não vou publicitar, que é para as pessoas não virem ter comigo e irem diretos lá. Vou criar outras ilustrações e vou produzir. E esta génia pensa o quê? Vou produzir, mas vou produzir em Portugal, que eu sou portuguesa. Claro. Vamos então vamos produzir a riqueza lá no país. E então o que é que aconteceu? Eu realmente fiz essa ginástica, produzi tudo aqui que queria produzir,
com novas ilustrações. Ok. Fiz um lançamento da marca aqui, na praia onde eu idealizei Sim. primeiro Onde eu esta comprei marca. a minha caneca. Por Aí, acaso agora não a tenho nesse aqui, evento, mas na minha exato. loja tenho. Ah, e na altura, hoje há marcas emergentes como pipocas, não é? Há mercados, Pois há não é. sei o quê. Portanto, toda a gente hoje faz marcas, toda a gente hoje tem um side hustler, que são Uhum. marquinhas, seja de bijus, seja do que for. Mas em 2013 não. Pois. E então eu chamei a atenção de algumas pessoas. Primeiro, porque tenho uma amiga que trabalhava no El Corte Inglês na altura e que conhecia a Ana Garcia Martins, que resolveu fazer um press Hum. com as fotografias das minhas peças e mais Sim. não sei o quê, da minha marca, e enviou, porque na altura a Ana Garcia Martins tinha o blog A Pipoca A Mais pipoca Doce. mais doce? Tinha uma rúbrica no blog que eram marcas nacionais. Ela falava de marcas Sim, sim, nacionais. eu lembro-me. E Uhum. esta minha amiga, toda orgulhosa, que eu tinha lançado uma marca muito querida, fez no fundo, ela fez um Recomendou-te. press, compilou ali as imagens e não sei o quê, um textinho e mandou para a Pipoca Mais Doce, Exato. Ana Garcia Martins. Sim. Ah, e ela deve ter recebido e deve ter posto ali aqui, ok, é giro, mas ainda, ok, não sei o que é que ela fez, Ok. sinceramente. Entretanto, uma outra amiga que eu conhecia em Angola fez exatamente a mesma coisa. Ambas sem me dizerem. Ok. E também enviou. E entretanto, alguém lhe falou de mim, dizendo que eu era mulher de um colega dela da universidade, que eles andaram todos na Nova. E ela Tudo pensou: pera, há muita gente a conectado. falar desta miúda, deixa lá ver Exato. isto com mais atenção. Ah, Muito e, bom. e ela viu, achou interessante, e resolveu fazer um post sobre a minha marca no blog Hum, dela. ok. Pronto, isto para te dizer que no dia em que ela fez a marca, eu confesso que eu não seguia a Pipoca, eu Sim. não seguia quase Yeah. influencers nem bloggers, eu estava completamente alienada disso tudo. Estavas no teu mundo. Para além de estar a viver noutro país também, Pois. Ai, tu ainda estavas ah, no e Brasil nessa altura. ainda estava no Brasil, sim. Eu vinha, via a produção e depois quem fazia a manutenção das coisas aqui era o meu pai. Ok. Bem Isso, bom. recém-reformado. Querido. Ele ia com as caixas para a embaixada no Príncipe Real, que eu tinha lá Maravilha. coisas à venda, e aí Uhum. ele é que fazia isso. Então, no E dia em que entretanto, ela publica isso, no dia em que ela publica o artigo no blog dela, sim, uma coisa que os expatriados fazem e quem está fora é que nunca dormem com o telefone desligado, não é? Eu, pelo menos, não dormi. percebo. Pronto. E nós estávamos com uma diferença horária de 3 ou 4 horas, já não me lembro. Sim, Não me lembro em que altura do ano é que sim, foi, sim. mas era uma diferença horária grande, portanto aqui era mais cedo do que lá. Uhum. E tipo, sei lá, 7 da manhã, whatever, 6, o meu telefone. Plim, 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 plim. E eu só me lembro de pensar: morreu alguém. Que horror! Sim, percebo. Porque não pode ser, isto não é normal. Eu tipo olhar para o telefone e o que desgraça é que aconteceu? Uhum. 90% dos meus contactos do meu telefone eram daqui, não eram de lá. Portanto, Pois, tinha que ser alguma coisa a acontecer claro, aqui. E claro. eu abro e era WhatsApp, Messenger do Facebook, Sim. posts no meu Facebook, no feed do Facebook. Sei isto no blog da Pipoca Mais Doce. E eu, ok, Não está sabia o bem. que é. Pronto, depois percebi a Claro. repercussão que teve. Portanto, foi um ano muito, muito engraçado. Sim. Em que eu vendi coisas, mas lá está, outra vez, aprender com todos os erros e mais alguns que eu Sim. cometi, de ter um multiproduto, de Uhum. ter feito stock gigante que depois não consegui escoar, Uhum. ou seja, tudo aprendizagens, inclusive a produção ser toda feita em Portugal. Sei lá, foram vários erros que eu cometi. Uhum. O online que não estava a funcionar, enfim, muita coisa não estava a funcionar. E uma vez mais foi naquela, isto não está a funcionar. O eu estar lá
e ter que vir aqui. Sim. Sei lá, 1000 coisas que não estavam a dar certo. Mas essencialmente o ser. Portanto, eu para além de ter multiproduto, não tinha uma marca só com um monoproduto, sei lá, uma marca que venda lenços de seda só. Ou, por exemplo, uma marca que venda só almofadas de praia, que era o que acontecia na altura. Eu tinha vários produtos. Eu, tipo, já que é para fazer, vamos fazer em grande, estás a ver? E segui muito aquilo que eu estava a ver a acontecer na Society Six e mais não sei o que. A minha inspiração foi aí, porque era aí que eu foi aí que eu comecei a vender. E então, o ter não só tinha vários produtos, como no meu hiper entusiasmo tinha várias ilustrações. Ou seja, então eu tinha capas de iPhone, canecas, lenços, tote bags, t-shirts, hoodies e por aí vai. Todas estas peças multiplicado por, sei lá, 7, 10, 11 ilustrações. Eu estava num entusiasmo tão grande, criativo, que eu acho que até esgotei e depois tive que o resgatar. Eu só ilustrava e cada vez que eu fazia uma ilustração nova, aquilo era semanal. Pumba, mais cenas. Estás a ver? Sim. Completa falta de noção e de estudo e de plano de negócios. Sim, intenção. Coisas que eu, para mim, passaram-me completamente ao lado e que eu hoje sei que se tivesse feito as coisas de outra forma, se calhar ainda existia a marca Irene, ou não, ou tinha evoluído para outra coisa qualquer, mas na altura deram-me muito gozo. Fui à Mais Mulher na SIC, olha, porque lá está, havia pouca gente a empreender da forma como eu estava a fazer, e então foi muito, muito giro. Fui à RTP África, foi muito engraçado. Entretanto, vem outro presente do universo, fico grávida. Porque, entretanto, o Renato começou também com o relógio biológico a tictar. E vocês aí voltaram para Portugal? Não. Eu fico grávida, continuamos lá. Eu estou a fazer o bebê e continuar a gerir a marca. Depois começo a sentir que realmente a marca está meio tremido. Era inviável eu estar lá, a marca aqui, enfim, havia muita coisa a resolver. Gestão de estoques era uma complicação, entregas, devoluções, era muito, muito complicado. E então resolvi, ok, estou grávida, deixa-me estar descansada, com menos stress. A marca fica aí a marinar, o que está nas lojas é vendido, o que não está. Vou saindo de fininho, foi o que eu fiz. Saí de fininho. Tinha na Costa, tinha em Lisboa, tinha não sei o quê. Fui saindo de fininho, a barriga começou a crescer. E o que é que eu fiz? Resgatei contactos antigos, clientes que eu tinha e comecei a fazer freelas. Dinheiro tinha que pingar de alguma forma, não é? Então vamos ver o que é que podia acontecer. Então comecei a fazer freelas e continuei a fazer os freelas ao longo da minha gravidez toda. A marca foi-se diluindo, não é? Uma pessoa deixa de fazer barulho em relação a alguma coisa, isto é marketing, não é? Claro. As coisas caem no esquecimento e eu, ok, agradeci. Ainda tenho pessoas que me pedem coisas, passado 10 anos, e que perguntam, quando é que tu fazes lançamento de marca e tudo mais? Tenho aquelas pessoas que não esqueceram esse período e acho isso super, super... Porque de facto eram produtos que tinham qualidade e que eram diferentes. Sim. Mas isso enche muito, muito, muito o coração. Saber que há pessoas que ainda se lembram, saber que há pessoas que ainda têm as peças, saber que há pessoas que se lembram de momentos-chave. Lembras-te quando na RFM eles fizeram uns brindes com a tua caneca? Estás a ver coisas deste género? Sim. É muito fixe. As pessoas celebram muito os teus sucessos. Sem dúvida. Sou muito, muito, muito grata. E foi essencialmente um período de extrema aprendizagem. Eu pensei, o que eu vou tirar daqui, apesar de para mim a marca foi um insucesso e prejuízo, o que eu vou tirar daqui vai me servir para alguma coisa no futuro que eu ainda não sabia o que é que era. E entretanto, portanto, eu grávida de 7 meses, já no limite de poder voar, venho para Portugal, porque decidimos que o Rafa ia nascer aqui, por vários motivos, mas o maior deles todos
era que nós não tínhamos seguro de saúde com o período de carência, é assim que Sim, se diz, sim, suficiente para caso acontecesse alguma coisa claro, extra pois. parto, Era muito risco, lá ia disparar, ia ser uma conta absurda. claro. A minha mãe estava aqui, indo para lá não ia conseguir estar o tempo todo que eu queria que ela estivesse comigo no pós-parto, não é? Sim, foi uma decisão E bem então ponderada. resolvemos que o Rafinha ia nascer aqui. Então eu vim grávida para aqui e quando eu volto e fiquei aqui até o Rafa ter 2 meses, o Rafa voou para o Rio outra vez, de volta, já fora da minha barriga, com 2 meses, mas esse período fez-me pensar, já estamos há muito tempo no Brasil. Ok. Pronto. E aí a questão familiar, a emoção outra vez a falar. Eu precisava de colo, precisava de mimo. Estás a ver? Pois. Dos meus amigos, das minhas pessoas, da minha família, da minha irmã, enfim. E aí eu senti, mas não verbalizei na altura. Mas o que é que acontecia no Brasil? O Renato ia para onde havia obra. Então eu via-me sozinha, com um recém-nascido, Pois. com uma rede de amigos muito, Pois. muito reduzida no Yeah. Brasil, com o Rafa ao colo a tentar resolver thrillers e a tentar ser produtiva, porque lá está, eu achava que tinha que ser produtiva sempre. Exato. Agora já não acho. Ainda bem. Isso é outro podcast. Ui, sim. Era outra hora. Isso é outro podcast. Mas eu sim, achava que sim, que tipo, tinha que Pois. provar alguma coisa a alguém, ou a mim mesma, que Yeah. tinha que produzir, que tinha que fazer, que tinha que não sei o quê. E então estava a amamentar e com a caneta a tentar fazer alguma coisa. E qual é o momento em que tu percebes que tem que haver novamente uma mudança? Não, começou aí, nesse período, mas lá está. Eu acho que, sei lá, as hormonas também, acho que devo ter tido ali uma mini depressão, não sei bem o que é que Sim. aconteceu. Quando volto para o Brasil, eu chorava muito nessa altura, Pois. mas nunca foi diagnosticado e eu, se Sim. calhar, sei lá, com a minha força mental, não sei se é possível, consegui sair dela. Sim, e depois com a regulação hormonal também ajuda. Hormonal também, Yeah. exato. Mas, portanto, o depois do Rafa nascer, e nós voltamos, o Rafa está com 15 meses, portanto foi esse período todo, que foi tipo, primeiro eu ter consciência de que já não estava feliz no Brasil. Sim. O Brasil também me trouxe muita aprendizagem, mas também muitos altos e baixos também. Nós lá também tivemos mudanças, nós vivíamos na... Eu costumo dizer que no Brasil eu tive 3 vidas. Naqueles 3 anos eu tive 3 vidas. 3 anos não chegou a 3. Sim. Mas foi um primeiro ano em que estávamos na Copacabana, namorados, Exato. eu a lançar a minha marca, tudo a acontecer, recebermos os amigos um de cada vez, porque a nossa casa era Claro. um cubículo. Sim. Nós, para entrarmos na casa de banho, passávamos entre o fogão e o frigorífico, só para tu perceberes. Era uma porta no meio da cozinha. Consigo imaginar. A segunda vida foi em que registro? Portanto, essa foi a primeira. Solteiros, sem filhos, Sim. tipo a descobrir aquilo tudo, que é o Brasil, o que é o Rio, a viajar, lá, Sim, sem sim. grandes responsabilidades. No fundo. Uhum. Depois temos uma segunda vida em que saímos de Copacabana, lá da nossa despensa, e vamos para um apartamento um bocadinho melhor e maior, num condomínio fechado, uma outra Realidade. qualidade de vida, Sim. achámos nós. Pois. Mas nós vivíamos na zona sul do Rio, não é? Sim. Muita agitação, sempre, Uhum. 24/7, e vamos para a Barra da Tijuca, para um condomínio fechado, que é o equivalente aqui em Lisboa. Nós morávamos no centro de Lisboa e vamos viver para a margem sul, para um condomínio fechado, longe de tudo, onde para ir comprar pão tínhamos que... Pão não, estou a exagerar, Sim. porque tínhamos lá um café, mas para ir comprar leite tínhamos que ir de carro, enfim, era... Sei. completamente diferente. E num período em que eu engravido. Pois. Então, passamos do vida louca, namorados, Yeah. sem filhos, sem Aprendeu. nada, Sim. mudamos de ambiente, no fundo, e eu engravido. Portanto, é uma outra vida. E depois a terceira é quando eu volto daqui com o Rafa com 2 meses, que foi mais um ano,
em que eu volto com uma criança pequenina, um recém-nascido, e eu olhava e pensava, ok, eu fiz mesmo isto. Ainda a ter quase que uma crise de identidade, não é? Exato. Ok, estás mesmo aqui. E outra vez a vivermos na Barra da Tijuca e numa fase em que o Renato não estava durante a semana porque ele estava fora, Yeah. ou em São Paulo, ou em Curitiba, ou sei lá, em Aracruz. Ele ia para onde havia obra. Sentiste muito Portanto, ele sozinha saía nesse período. segunda de manhã e voltava à sexta-feira. Ele hiper cansado, Claro. porque andava a fazer de voos curtos, mas Sim. eram muitos. Às vezes, durante a semana, ele ia, sei lá, para Curitiba, a meio da semana, ia a São Paulo, para a sede ou para Belo Horizonte. Sim. E É depois muito vinha para o desgastante. Rio. Então, ele super cansado, ele chegava a casa. E eu pensava, ok, E tu vais-me igualmente, libertar um e tu bocadinho igualmente cansada. do nosso bebê, mas ele não conseguia. Pois. E eu via que ele não conseguia, então eu fazia a dobrar. Houve um dia que eu lhe ligo e digo, olha, tens que vir já para casa, porque eu estou doida, eu preciso dormir Yeah. 2 horas. Estás Yeah. a ver? Portanto, Sei. foi um ano muito diferente dos outros anos no Brasil. Sim. Só que eu não sei se tu já estiveste fora, mas eu sinto que todas as vezes em que saí, em que estive fora, Uhum. tudo se vive com uma intensidade completamente diferente. Então, o Sim. que se passa num ano Uhum. parece que Equivale é três a uma anos. vida. É uma Pois. vida. É tudo muito, muito intenso. Eu já senti isso quando estive em Angola, porque eu, Uhum. apesar de ser angolana, eu vivi a minha vida toda em Portugal, Pois. não é? E aqueles 2 anos que eu tive em Angola, quando volto, aquilo foi tudo tão intenso que eu, quando volto, penso: mas esta gente anda em câmara lenta? O que está a acontecer, meu? Tipo, ninguém quer sair de casa, está frio. Opá, não, isto não é para mim. Percebo. Pronto, e no Brasil também. Essas 3 vidas que eu tive foram todas muito intensas. Uhum. Pronto, mas neste último ano, lá está, todas estas coisinhas fizeram-me perceber que o meu lugar não era ali, ou que já Ok. não era, que Já não era. tinha servido Exato. para alguma coisa, mas depois foi toda uma coisa também de espera e burocrática, porque o Renato não podia sair assim sem ter uma obra aqui, portanto tínhamos que esperar que houvesse uma obra aqui. Eu não queria vir primeiro e separar-nos os três, não é? Já bastava Pois é. durante a semana, Uhum. era complicado. E então o Rafa era muito pequenino para não ter o pai presente, enfim. Então Sim. esperámos até podermos vir todos. E ainda assim vim para aí um mês ou um mês e meio antes dele. Ok. Já não estava a aguentar. Claro. Tipo, olha, Imagino. vamos fazer as coisas, eu vou. E depois também tínhamos 3 anos de vida para trazer Pois. no Uhum. avião, não é? Mais as coisas todas do Rafa. E então eu trouxe uma primeira leva e ele trouxe a segunda. Aliás, eu vim, o Rafa ficou com os meus pais, eu fui outra vez, Ok. Pois. estive lá mais uma semana, a arrumar, trouxe outra vez mais coisas e depois é que ele veio. Foi assim. Boa. Voltando a Portugal, começas a ruminar coisas novas, não é? Voltando a Portugal, com um bebê ainda, não é? O Rafa estava com 15 meses, Uhum. mas a primeira coisa a pensar foi: eu tenho que voltar a trabalhar. Ok. Eu lá conseguia trabalhar em casa, com o Rafa em casa. Sempre tive muito medo de o pôr em creches Percebo. lá. Sim. Não que não houvessem boas Uhum. creches ali ao pé de nós e que a maior parte das pessoas que tinha crianças ali no condomínio era onde as crianças estavam, mas havia qualquer Yeah. coisa que não. Sim. E então a primeira coisa a fazer aqui foi procurar uma creche para o Rafael. Uhum. Aqui já tinha uma ajuda extra dos meus Pois. pais, que são Sim. tipo uns anjos na terra, porque tive muito apoio. Ou eu senti que era Todo incrível aquele o apoio apoio, que tu porque eu não tinha precisavas. nada, porque eu não tinha apoio nenhum familiar lá. A minha mãe é uma máquina, tipo Sim. fogo, espetacular. E eu aí pensei, ok, então eu vou conseguir voltar ao mundo do Exato. trabalho. E a primeira coisa que a gente faz é ir para aquilo que nós estamos habituados, que é: vou mandar currículos, vou mandar portfólios e vou para as agências. Nem te Não, ocorreu continuar no empreendedorismo. não, isto foi um pensamento que durou 20 minutos no máximo. Ok. Mas A chegou tua mente é lá. muito rápida. Não, mas foi tipo, ok, é isso que eu vou fazer. Não é. Já sei Exato. que não vai resultar. Pronto, e Pois. foi aí que eu comecei a olhar para o meu projeto com mais atenção. Surgiu também aqui outra coisa que foi: eu na altura, isto é muita coisa,
Já dá 2 podcasts, não sei. Dá. Vamos ter que fazer uma segunda parte, Irene. Vamos ter que fazer. Mas sim. Porque na altura surgiu uma oportunidade de fazer aqui workshops. Certo. Eu quando resolvi voltar, eu comecei também a pensar como é que eu vou voltar. Esqueci-me desse detalhe. E comecei a perceber também o que é que as pessoas gostavam. Na altura já tinha Instagram e eu partilhava muito as minhas ilustrações, que eu já estava a fazer ilustrações para outras marcas, porque como fazia para a minha, outras marcas de beachwear, principalmente moda, começaram a entrar em contacto comigo. Olha, tu ilustras, eu queria uma ilustração exclusiva para a minha marca, comecei a fazer, fiz durante muitos anos, acho que o último ano foi o único que não fiz as coleções da Nanai, que é uma marca de beachwear. Enfim, comecei a fazer parcerias também, fiz uma parceria muito gira com uma almofada de praia para a Caia. Fiz coisas com a Ana Garcia Martins para a Swarovski. Sim. Portanto, eu nesse ano comecei a trabalhar nessas coisas, com o Rafa ao colo, mas fazia. Também para me libertar um bocado daquela vida e para conhecer mais gente, fiz alguns workshops e um deles foi aprender a desenhar com umas canetas que são as Copic. Assim, passando a publicidade, não é? Porque tu não és patrocinada. Podias Não. ser. Sabe? Mas, olha, eu já a meter-me no teu negócio e dizer, olha, devias pensar em patrocínio. Não, mas eu gosto dessas propostas, é tudo bem-vindo. E eu aprendi a desenhar com essas canetas e depois eu punha vídeos meus a desenhar no Instagram. E o que as pessoas mais me perguntavam na altura, para além de seguirem e continuarem a perguntar se eu tinha a marca, onde é que podiam comprar, o que as pessoas mais me perguntavam era como é que se desenha com isso. Então eu vi aí uma oportunidade de negócio para eu voltar. E pensei, ok, aqui isto é super comum, há uma data de workshops sobre isto. Outra coisa que também não se sabia fazer na altura, e ainda não se sabe, ainda bem, nem toda a gente sabe, é como é que eu faço padrões e depois como é que é o processo de criar um padrão com um desenho meu e passar isso para uma peça de vestuário. Ok. Muitas marquinhas de biquínis aí a nascer, que iam aos mercaditos e aos não sei quês, nananã, e toda a gente queria aprender isso, que era o que eu fazia para as outras marcas. Fiz primeiro para a minha e depois comecei a fazer para as outras marcas. Boa. Para além dos freelas que fazia, design gráfico, branding, essas coisinhas. E eu percebi, ok, isto é uma oportunidade de negócio fixe, enquanto eu volto e não entendo exatamente o que é que vou fazer. E então entrei em contacto, lá ainda no Brasil, com o representante da Copic aqui em Portugal. Descobri que era o Ponto das Artes, tem uma data de papelarias e vendem coisas de artes, tintas e não sei o quê. Era o único representante da marca aqui em Portugal e descobri que eles tinham uma loja muito, muito gira no LX Factory, que eu acho que entretanto já fechou, não me lembro. Ok. Então não vou lá então. Que tinha um espaço onde eles davam workshops. E um dos workshops que eles davam era aprender a desenhar com Copic. Ok. Eu percebi qual é que era a estrutura do workshop deles, fiz um melhor. É sim, temos que saber conhecer bem os nossos concorrentes. Pus o diferenciador, mas não, eu não os queria como Não. concorrentes, eu queria-os Ok. como parceiros e Boa. patrocinadores, Boa, ok? boa. Sim. Portanto, eu queria apresentar um projeto. Para quê? Para que quando eu chegasse aqui, eu pudesse desenvolver esse projeto a custo quase zero, para eu ter lucro. Claro. Então, eu queria um espaço que sabia que era aquele do LX Factory que eu queria. Eles quiseram me impingir primeiro, eles que não ouçam, mas eles quiseram me impingir primeiro o espaço do Cacém. Eu disse, não, isto tem que ser num sítio cool, porque Exato. somos todos cool e queremos... Exato. E o espaço, isto resumidamente, eu apresentei o projeto, entretanto tive a sorte, eles tinham lá uma pessoa no marketing e também tinha um pezinho no design e na comunicação deles, que é o André Hartley, que adoro, e ele logo foi tipo, fizemos os match, e ele lá mexeu os cordelinhos todos, tipo, não, isto vai para a frente. E então, resumindo, consegui o espaço do LX Factory para eu fazer os meus workshops. Eu não pagava nada pelo espaço, porque era algo diferente dentro da loja. Os clientes entravam e viam, estava a acontecer ali uma coisa diferente, ficavam a ver, percebiam que a gente estava a usar a cópia e iam comprar.
Todos os alunos tinham um vale de desconto que tinham que usar naquele dia, portanto também iam acabar por comprar. Portanto, toda essa mecânica eu criei, apresentei e eles aproveitaram. E, para além do espaço, tinha o material e pronto, e acabava por divulgar o Ponto das Artes, sendo parceira deles nisto tudo. E correu super bem, fiz alguns workshops, depois entretanto saí do Ponto das Artes, porque comecei a perceber que aquilo também tinha algumas... Era muito frio no inverno, era muito quente no verão, portanto tinha ali algumas dificuldades. Fiz uma outra parceria também com uma ex-colega de curso que tem a base, que é um espaço muito giro também, onde ela tinha um espaço já mais bem preparado para fazer eventos, também fiz lá, enfim, e isto foi o voltar. Exato. Workshops, continuar a fazer muitos freelas, continuei a fazer muito padrão para marcas e foi ter tempo para pensar exatamente o que é que eu quero fazer. Yeah. E isto durou até finais de 2016, início de 2017, exato. Portanto, esse tempo todo, até a começar a pandemia, eu trabalhei em casa. Mentira, tive um espaço em Lisboa também com uma amiga minha, designer de interiores. E quando começa a pandemia é que volto para casa. Entregámos o espaço e volto para casa. E esse período todo foi a trabalhar como freela, ou seja, a construir o meu negócio. Só a solo. Pronto, de volta e meia tinha umas ajudas. Tive a Inês Jorge, que é uma designer também, que agora trabalha em eventos. Que também me ajudava sempre que eu precisava de uma mão de obra extra, não é? E fui construindo a minha carteira de clientes, os meus contactos, fui começando a entender outros lados do negócio, ao ponto de percebermos, ok, faz sentido abrir empresa, e tudo à volta, que é a mudança de passar para um empresário individual para uma empresa. Vem a pandemia, eu volto para casa, e logo nos primeiros meses eu perdi, sei lá, 70% dos meus clientes. Porque muitos clientes tinham muitos projetos, empresários com várias coisas e tudo mais, e então todos aqueles projetos que estavam para entrar, não vamos fazer, não sabemos o que é que vai acontecer. Tudo com muito medo da pandemia, então não vamos fazer nada. E então eu perco alguns clientes, fiquei aqui meio, mas estávamos todos, portanto era geral, ninguém sabia o que é que ia acontecer. Mas depois, passado aí uns 9 meses, a pandemia demorou 2 anos, certo? Sim. 2 anos. Portanto, passado um ano, eu entro em contacto comigo, um ex-cliente meu, para quem eu já tinha feito um rebranding há 7 anos atrás, antes de ir para o Brasil, entra em contacto comigo para eu fazer um novo rebranding. Ou seja, eles encararam o período de pandemia, portanto, eles são da área de restauração, ainda por cima um restaurante de praia, aquilo não estava a acontecer. Então eles encararam esse período como uma oportunidade de repensarem a marca e o seu posicionamento. E na altura o que ela me disse foi: a única pessoa que eu vejo a fazer isto és tu, mas é um projeto muito grande. É mudar tudo e mais alguma coisa. E eu, uau! Dá uma vírgula. Grande desafio. Que é o Kailua, aqui passando a publicidade também. E então, o segundo ano de pandemia foi muito, entre outros projetos que eu também tinha, mas foi este projeto que foi um projeto muito grande, que também me trouxe muita aprendizagem, que me fez perceber exatamente o que é que eu gosto de fazer. E nesse projeto, o que é que eu fiz? Eu juntei todos os meus mundinhos, desde produção de fardas, tipo merchandising e mais não sei o quê, que eu fui buscar o meu conhecimento à minha marca, não é? E aquilo que eu aprendi, desde a ilustração, que eu sempre fiz, trouxe para esse projeto muita ilustração. Foi um diferencial gigante quando a marca foi lançada, ficou toda a gente assim tipo, uau, isto é muito giro. E depois todos os conhecimentos de design que eu também trazia, o marketing que fui aprendendo com eu a fazer marketing para a minha marca Irene e depois sozinha para a angariação de clientes. Portanto, foi um todo, mais a gestão de redes sociais, mais não sei o quê. Ou seja, aquele projeto era multidisciplinar. Sim. E eu estava a geri-lo de dentro, porque eu não só criava como geria o projeto. Ela basicamente deixou tudo nas minhas mãos. Eu sentava-me com ela todas as semanas e depois, bora fazer. Era um trabalho a tempo inteiro mesmo. Trabalhar aquela marca foi um trabalho a tempo inteiro. Deixámos de trabalhá-la em 2022.
já com a casa Tropi criada. 2022, exato, sim, final de 2022. Mas foi muito, muito, muito importante. Foi importante também porque assim que a marca é lançada, nós estamos a sair do último confinamento e ela aproveitou essa altura para lançar a marca, abriu tudo. As pessoas queriam era estar na rua, queriam era não sei o quê, então bora lançar, bora implementar a marca agora, já não temos que andar todos de máscara e mais não sei o quê. E a marca é lançada. E o que é que acontece? Deu-me muita visibilidade. As pessoas iam perguntar quem é que fez isto. Claro. E então eu comecei a ter mais clientes outra vez e a não ter como fazer. Eu dava por mim a ouvir o Rafa e o Renato a dormir e eu às 3 da manhã a acabar coisas e não sei o quê. Então comecei a ficar muito cansada e foi aí que... O ponto de viragem foi aí, não é? Foi o ponto de viragem que foi, vou ter que começar a ver portfólios, vou criar uma equipa e vamos levar isto a sério a partir de agora. Portanto, passei de uma empresária em nome individual, que já tinha a empresa aberta, mas era o que eu era, não é? Claro. A gerir uma equipa, primeiro de 2, depois de 3, depois de 4, entretanto são 2 outra vez comigo, mas tivemos aqui muita coisa também, portanto a equipa, portanto foi logo a seguir ao desconfinamento que isto aconteceu, e foi aí que eu pensei, ok, isto ser Irene Illustration é muito giro, ter a marca Irene também, e não sei o quê, mas eu tenho que escalar isto para outro patamar e vamos criar mesmo uma agência de design, vou assumir que sou diretora criativa e CEO disto. Confesso que só agora que eu me estou a sentar mesmo nesse lugar, porque eu ainda andava ali também a criar muito e naquela roda do rato, porque tinha que ter dinheiro para pagar os ordenados no final do mês, tinha que ter dinheiro, já tive muitos meses sem pagar o meu ordenado, tinha que ter isto, tinha que ter aquilo, e então era uma roda de rato e agora já consigo respirar e olhar para o negócio de outra maneira e sentar-me de facto nesse lugar de gestora disto tudo. Mas pronto, foi este processo todo que me trouxe até aqui. Ganda processo. Ganda dança, digo-te já. Não, sim. E estava-te a ouvir falar e foi-me surgindo muito aqui esta consciência da importância de dançares acompanhada, porque em todos os movimentos que tu foste falando, houve uma influência de alguém que te conhecia, de alguém que acreditava em ti, e que ou te dava uma orientação, não é? Ou te dava uma força, ou recomendava-te. Há uma que é comum sempre, que é o Renato, meu marido. Sim. Que é meu amigo também. Exato. Temos uma relação muito próxima e de muita conversa e honestidade. Mas eu acredito que se não tivesse encontrado este parceiro para a vida, se calhar teria feito na mesma, teria empreendido na mesma, porque eu tentei até antes de o conhecer, antes de ir para Angola, mas não tive esse apoio, por exemplo, na altura. Pelo contrário, foi tipo, ui, onde é que tu te vais meter? Manda já um currículo e vais já trabalhar. Aquele medo terrível. Que é um medo depois que corta logo as asas, não é? Corta muito, sim. E é energia, é tudo. É aquela vibração que depois não ajuda. E o Renato, pelo contrário, é aquela pessoa que ainda hoje eu às vezes penso, estou farta destes clientes malucos e a equipa e não sei o quê, não, olha, vou deitar isto tudo para o... tudo. Depois de tudo que tu já fizeste, mas é maluca. Vai dormir, amanhã falamos. Engraçado. Vai descansar. Ou então vai comer qualquer coisa que isso é os pés na terra, é isso. Exato. Pronto, mas ele esteve sempre muito, muito presente. Acho que nunca dei nenhum passo sem conversar com ele e saber a opinião dele, porque ele é muito metódico, é um homem extremamente inteligente para já. E eu ainda estou a ir, ele já está a voltar com 2 soluções. E vê as coisas de outro prisma, não é? Tu és a criativa, ele é o prático. Exatamente, é super prático, super pragmático, muito inteligente. Ele também faz gestão, não é? Porque o engenheiro também é um gestor de obra e faz isso sempre na mesma empresa, mas sempre com projetos diferentes, todos eles também muito desafiantes. Aliás, não fui só eu que evoluí com todos estes meus empreendimentos, porque para mim
cada obra dele também é um novo empreendimento, são países diferentes. Sim. Aliás, quando nós voltamos para Portugal, ele ainda teve uns meses outra vez em Angola, foi para o Levante. Portanto, a mudança também faz parte da vida dele, mas é diferente, porque é uma mudança mais segura. Apesar Sim, dele mudar muito, mas ele está sempre na mesma empresa, sempre a fazer a mesma coisa, a mesma função. sim. Agora mudou de função, ligeiramente. Mas é uma parceria engraçada, porque ele, como tem medo da mudança, tu dás essa força e tu, Sim, como és mais impulsível, dá-te mais pés na terra, não é? completamente, disseste tudo. É isso, a nossa relação é isso. Acabaste de fazer a leitura. Boa. Mas e eu preciso muito desses pés na terra, porque eu sou uma máquina de pipocas de ideias. Estás a ver? Quando as Sei, pipocas começam a saltar. sei, Eu sei. tenho momentos em que eu tenho que fazer uma autorreclusão Sim, para organizar essas ideias todas. sim. Aliás, fiz agora, a semana passada, eu tive, porque depois eu perco o foco. Claro. E E agora, como empresa, nesses momentos tu, sei lá, uma vez fizeste coaching ou mentoria de negócio, já, recorres? para o meu negócio, Sim, 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 sim. Sim, também já trabalhei com coach, mentoria também. Neste momento eu estou numa fase de muito autoconhecimento, sim. muito, muito, muito profundo. Estou aqui a fazer um outro tipo de Trabalho? gestão da liderança que é o meu trabalho, no Sim. fundo. Já passei por coisas muito mais práticas. É assim, eu estou a olhar aqui para os meus livros e tu Sim. não posso partilhar. Podes, por favor. É tudo isto, Ok, ok? estás Eu muito estou na aqui parte neste do lugar, marketing, do empreendedorismo. mas misturo depois, tipo, acordo às Claro. 5 da manhã para depois ser uma boa pessoa, enfim, ah, Sim, com sim, sim. manifestação, enfim, tenho muita coisa aqui, Ok. e estou muito. Este ano, este final de ano e o próximo, é mesmo para mergulhar nesse autoconhecimento, porque eu acho que quanto mais me conheço, mais eu. Olha, vou dar aqui um exemplo muito bom. Sim. Eu tive num Master Day da Ana Gomes, que é uma pessoa que eu sigo que trabalha muito esta questão da liderança, mas de Uhum. um lado mais holístico, mais Uhum. olha para dentro, conhece-te bem, que é para conseguires liderar Yeah, melhor. exato. Esta é a premissa, mas o autoconhecimento passa por muitas, muitas coisas. Sim. E eu tive nesse Master Day, não vou entrar aqui em grandes detalhes, Uhum. depois quem quiser procurar, Claro. procure e percebe exatamente o que é que se faz ali. E no dia seguinte, tive uma situação com uma cliente que me manda um áudio muito, muito desconfortável. Uhum. Tipo, resumido não estamos a fazer bem Ok. e temos que melhorar isto Um e feedback muito nananã. negativo. Exato. O qual eu não estava à espera. Sim. Porque sempre que a gente entrega o projeto, esse feedback não chega. E de repente, É uma dúvida. só Exato. quando rebenta a bolha é que chega, mas já Yeah. chega a explodir. E noutra altura qualquer, a Irene, de há um ano atrás, antes de começar a fazer este Uhum. processo, Uhum. ia responder com outra granada. Ia explodir tudo. E neste momento, se calhar, esta cliente já nem estava a trabalhar connosco. Exato. Ok? Uhum. Faz todo o E eu sentido. ia à procura dos culpados. Também. Não estavas num lugar de responsabilização, estavas mais num Não. lugar de E aqui foi, reação. ok, aceito tudo o que tu me estás a dizer. Primeiro que tudo, eu vou me sentar com a minha equipa e vou Exato. ouvir tudo. Exato. Já ouvi tudo o que tu tens para dizer. Agora vou-me sentar com a minha equipa, porque eu não faço isto sozinha. É de extrema importância sabermos que ao empreendermos é muito difícil fazer sozinho. É Exato. muito mais gratificante fazer acompanhado. Uhum. Mas quando estamos a fazer acompanhados, temos que respeitar muito essas pessoas que estão connosco. Estão Sim. connosco no nosso projeto. Pronto, e então a primeira coisa que eu lhe disse foi: olha, eu vou-me sentar com a minha equipa, vou ouvi-las, Uhum. vou ponderar naquilo que elas me vão dizer e depois é que eu te vou dar um feedback. Ouvi a minha Ótimo. equipa, Yeah. conversámos, tirámos conclusões e Uhum. depois disse-lhe: vamos reunir, eu tenho muitos insights para ti, mas vamos fazê-lo de um lado da paz, ok? É para Exato. resolver, não é para criar mais problemas em cima disto. Exatamente. Não é uma luta, bora lá. Uhum. Uhum. Conversámos e está a fluir. Maravilhoso. É esta capacidade de tu não projetares, não é? Exato, Não exato. responder de forma impulsiva e também ires ao encontro das necessidades da pessoa que tens à tua frente.
Isto exatamente. implica um grande autoconhecimento e muito Sim. desenvolvimento pessoal. Óbvio que ainda não estou lá, tenho muita coisa, É um caminho. muitas camadas, Sim. mas sim, eu comecei. Aliás, isto nem fui eu que fui à procura, Uhum. foi muito. Acho que foi o meu trabalho que me trouxe determinadas pessoas, o meu Claro. trabalho criativo, os meus projetos. Por exemplo, o meu primeiro contacto com este mundo do autoconhecimento dentro deste prisma mais. Eu digo holístico, mas Sim. é mais natural, ou terra a terra. Foi uma cliente que viu um projeto meu, Uhum. descobriu quem tinha feito e foi literalmente bater à porta. Uhum. Esse foi o meu primeiro contacto. E depois outras coisas que me estão a levar cada vez mais. Alguém que me diz: Olha, devias ler aquele livro, eu li e lembrei-me de ti. Devias não sei o quê. Estás a perceber? É. E tem sido muito, muito gratificante também para eu perceber. Olha, perceber que não eram as agências, era eu. Pois. Exato. Mas Eram os teus, assumir eram os isso, estás teus a ver? valores e as tuas necessidades que não eram satisfeitas ali. Exato. Pronto, e então, ah, se eu vou parar na Casa Tropi, óbvio que não. Adoro. Óbvio que não. Tenho muitos projetos. Eu acho que vou Sim, ser velhinha, se chegar a velhinha, e vou continuar sim. a ter Porque é esses isso que te projetos. alimenta. É. O criar, Sim. eu sou uma fazedora, também Uhum. aprendi isto agora com o Sim. autoconhecimento. Aham. Eu sou uma fazedora. Hoje estou em casa, porque nós, à sexta-feira, sempre que podemos, sempre que os projetos permitem, Sim. fazemos home office. E é Uhum. nestes dias, são estes dias que eu reservo, por exemplo, para estar hoje aqui a conversar contigo. Sim. É nestes dias que eu reservo para fazer coisas que não têm necessariamente que estar ligadas à empresa, mas que também, de alguma forma, alimentam ou o meu autoconhecimento, ou Sim. até são dias em que eu pura e simplesmente só paro e olho para os meus Exceis e vejo que clientes é que fazem sentido ir buscar, que Uhum. clientes é que fazem sentido largar, manter, enfim, Exato. são dias de Reflexão. pausa para introspeção, Yeah. pensar nas coisas. É E tão que também importante. dedico muitas vezes também ao meu autoconhecimento, coisas mais pessoais, ou até ao autocuidado, que era uma coisa que eu, por ser tão fazedora, também descuidei. Descuidei a Pois. minha saúde, descuidei o meu Yeah. peso, descuidei de Sim. saber o que é que anda aqui dentro e ando muito nesse processo agora. Sim. Uma coisa leva sempre à outra, estás a perceber? Uhum. E então, e há momentos para tudo também. E estava a dizer, que hoje estou aqui em casa e se não tivesse absolutamente nada para fazer, porque tenho sempre alguma coisa, Sim. mas há momentos em que não tenho, eu vou pegar num balde de tinta e vou pintar uma parede. Que Porque eu sou bom. essa pessoa. Aliás, está ali um que, que eu já comprei esta semana que tem que fazer alguma coisa. Mas A que minha tem a ver casa, também com o teu lado criativo. Ou é mais de fazer? também. Pois. Mas a minha casa, quem fura a parede, quem pega no burbequim sou eu, apesar de ter um homem, como eu costumo brincar, da obra em casa. Exato. E se tenho amigos que não vêm aqui há muito tempo, sempre, isto está diferente. Mudaste aqui alguma coisa. O que a sala está totalmente diferente. O sofá estava ali, agora está ali. É a É tua assim. natureza da É, mudança. eu Que sou, giro. sou muito irrequieta. Isto às vezes faz muita confusão ao meu marido. Percebo. Deixa-o ansioso. Claro. Quando Estás eu vê sempre a passar com. mexer na segurança dele, na estrutura. Exato. Mas eu já faço as coisas de outra forma. Primeiro, ok, só vou mudar 2 quadros, não vou mudar a Exato, parede inteira. exato. E pronto, e é também uma dança eu saber estar no É. mundo dele e ele no meu. Mas sim, há muito mais projetos que eu quero realizar, quero fazer, quero concretizar. A Casa Trópia é um projeto que eu não quero, não sinto, lá está, que vai acontecer aquele. Estou farta disto, quero mudar. A Sim. Casa Trópia, ao longo destes anos, também já mudou, Uhum. mas nunca deixou de ser a casa. Porquê? Exato. Porque eu perdi muito tempo. O primeiro ano, aos primeiros 2 anos, foram muito. Lá está, por isso é que eu também te digo que só agora é que eu me estou a sentar nesse lugar Exato. de gestora do negócio, de Uhum. CEO, de diretora criativa, porque eu perdi muito tempo a perceber qual é que é a essência disto aqui. Pois. É a minha, mas também é da minha equipa. Qual é a Exato. equipa que bate certo aqui? Por isso é que já fomos 5, e agora somos só 3. Encontrar o caminho. Já,
volta e meia entram os estagiários e mais não sei o Uhum. quê, porque há essa necessidade. E eu sei que não, estas pessoas não são daqui. Porquê? Porque aquilo é uma extensão daquilo que eu sou, mas não é só daquilo que eu sou, é também da minha equipa, é Exato. também dos clientes que estão a construir aquela identidade connosco. Uhum. Então é muita É uma coisa, identidade complexa. exatamente, é muita coisa ali. E então a mudança tem sido de dentro para fora. Não é tipo, vamos deitar isto para o lixo e vamos fazer outra coisa. Não é olhar para dentro, é ali que a gente tem que mexer Sim. e sai. E então é uma coisa que está em crescimento e que eu sei que tem muito para crescer ainda. Uhum. E todos os outros projetos que estão a surgir aqui das pipocas, que vão saindo, nunca deixam de fazer parte daquilo. São outras Ok. coisas que eu ainda não posso, obviamente, revelar, Sim, mas até está porque eu ainda conectado. não as materializei, nem ainda estão aqui, ainda são Amanhã. embriões, sim, mas lá está. Hoje eu penso sempre, ok, aquilo vai ter que fazer parte. Claro. Vão haver aqui outras coisas, mas vai ter que fazer parte. Que Pronto. maravilha. Oh, Irene, olha, adorei a tua história. Tenho a certeza que os ouvintes também vão gostar muito. Eu conheço muitas pessoas que estão a acompanhar o podcast que estão em processo também de mudança. Às vezes estão muito perdidas porque sentem esta insatisfação muito associada ao trabalho. Mas lá está, pelas suas características, têm muita dificuldade, Hum. primeiro, às vezes em decidir, outras vezes têm medo de ser impulsivos, outros são muito pela segurança e pela estrutura, e isso causa muita ansiedade, não é? Sim. A Eu, segurança é uma prisão. Eu costumo pois, dizer isso. sim, Mas é, é, é a tua vivência é a minha vivência, sim. Eu mas não consigo ficar só pela segurança, percebo, é uma tortura. sim, eu Mas há entendo, formas, há outras formas de fazer as exatamente, coisas. pois há Sim, muitas sem formas, ser assim à maluca, como eu costumo dizer, exatamente, que eu sim, faço. Eh, Porque lá está, isto é uma característica minha, não é assim que deve exato, ser feito. exato, Ah, e pode ser feito com outra ponderação, com outro dar passinhos ritmo, mais curtos, com mais exatamente, tempo. Agora, eu sou apologista de que feito é sempre melhor do que perfeito, concordo, sempre melhor. sim, Nunca vamos estar à espera da perfeição sim. para conseguir fazer alguma coisa, ou da data certa para isto ou para aquilo, ou do dinheiro, ou não sei o quê. É Uhum, começar a fazer. uhum, Porque uma coisa leva à outra. E assim que se começa a mexer aqui, não é? uhum. É exponencial. É, depois a vida vai fluindo, O sim. esperar para estar perfeito. Se eu estivesse à espera para estar perfeito e para ter dinheiro para pagar o meu ordenado e de mais duas designers, que era aquilo que eu precisava na altura para não perder os meus clientes, não Uhum, é? Eu comecei a dizer: olha, só posso pegar nisso daqui a 4 meses. pois, Eles, ok, então vou bater a outra porta. Eu gostava muito de trabalhar contigo, mas não sim. posso esperar. Isto Yeah, aconteceu. yeah, E eu, tipo, como assim eu perdi aquele dinheiro? Mas não era, era humanamente impossível. Então eu exatamente. tive que ir buscar designers, tive que. Não foi logo imediato, porque lá está, eu conversei com as pessoas de um lado de verdade e disse: eu não posso pagar ainda. Mas Exato. isto, daqui a 2, 3 meses, está assim. Se vocês vierem comigo neste barco. E estava. E aí comecei a pagar. Só podia pagar a elas, não Claro. podia pagar a mim. Pois, Pronto. Mas lá olha, está. Se eu estivesse à espera de ter dinheiro para pagar toda a gente, exato. de ter um espaço. As nossas primeiras reuniões, sabes onde é que foram? Assim que eu comecei à procura da equipa, comecei também à procura de um espaço, porque eu não ia trazer dois designers para trabalharem no meio da minha sala. Até que podia acontecer, Sim, mas eu claro. é que já não estava a conseguir estar em casa. Pois, Foram 2 anos fechada em casa sim, depois da sim. pandemia. Dá aí uma ideia de onde é que foram as nossas primeiras reuniões. Pá, eu diria num café, mas Exato. é, não Na é? padaria portuguesa em Almada. Mas com certeza. Eu também sou muito assim, do desenrasca. O rapaz já me dizia, é só 3 cafés, né? Porque vocês vão trabalhar. Muito E bom. sim, eu não tinha o espaço. Entretanto, encontrei um espaço que eu achava que era o perfeito. Tive imensas confusões logo na parte do contrato e pensei, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Não é por aqui. Meninas, vamos ficar mais um mês à procura de espaço. Lá encontrei outro espaço. E mesmo depois de ter o espaço, não tinha onde sentar as pessoas, não tinha secretárias, não tinha cadeiras, não tinha Pois, nada. Tivemos uma reunião em que supostamente eu ia reunir com 2 pessoas e apareceram 5 e ficámos sentados no chão.
Pá, Isto é verídico. e faz, não é? Mas E também faz. eu acho que a energia criativa, não é? A tua área sendo uma área criativa, as pessoas são mais flexíveis, não querendo obviamente generalizar, mas Sim, depende do cliente. Há pois clientes depende. que, Sim. é assim, nós não trabalhamos, lá está, nós somos as criativas, Pois, nós é que somos, mas trabalhamos áreas muito corporate. pois é. Pronto, e às vezes fazer o rebranding para um advogado Pois não é a é. mesma coisa que fazer Ou o não? branding para uma marca de gelados. Não, mas ele E olha para nós vocês e fazemos. pensa: pronto, elas são as artistas, eu sento-me no chão. Exato, exato. O advogado, se calhar, vai ficar meio tipo, ok, agora vou pôr o meu fato no chão. Óbvio que não foi o cliente que se sentou no chão, Sim, fomos nós. sim. Era só uma hipótese. Ok. Mas sim, nós é que o mindset já é esse, não é? Sim, E às vezes deixamos um bocadinho as pessoas desarmadas porque ou entras nisto uhum, e conseguimos trabalhar, ou então não vai sim, dar, como é sim, óbvio. sim. Há clientes que não são de facto para nós. Pois, Não é nós enquanto criativos, há mesmo clientes que não são de facto para a Casa Tropi. E há claro. clientes que são mesmo para a Casa Tropi e que não são para outros estúdios de design. E está tudo bem. Uhum, É uhum. também ter, lá está, outra vez, olhar para dentro, analisar e perceber quem é que são os clientes para Yeah, nós. yeah. Ir à procura deles ou eles virem-nos bater à porta, que Sim, acontece. sim. Não, esta última mensagem acho que é muito importante, não só para pessoas que estão a passar por essa fase, mas também acaba por ser um bocadinho. Acredito que ao dizeres isso é quase uma mensagem para a Irene de há uns anos atrás, não é? Que Sim, precisava também dessa. sim, sim. Eu queria fazer tudo perfeito, não é? Por isso é que depois Pois, fiz uma multimarca com 500 mil peças para vender, sem noção, claro. completamente, mas ainda bem que isso Sim, aconteceu, sim, sim. porque eu agora também percebo outras coisas, não é? Nós podíamos fazer todos os serviços possíveis do design e da comunicação, mas não fazemos, Óbvio, não sim, vale a pena. tem que Vamos haver uma fazer aquilo em que escolha. somos boas a fazer. Sim, Exatamente, sim, sim, sim. Olha, fico mesmo muito feliz com eu esta também. evolução dos teus projetos, de teres conseguido conciliar a tua parte criativa com a parte do negócio, que é realmente um desafio, É, mas é muito inspirador para mim que estive a ouvir e de certeza que quem vai ouvir vai ficar muito boa. inspirado. E onde é que nós te podemos acompanhar os teus projetos? Olha, o meu projeto, que é Casa Tropi, no Instagram, é onde nós comunicamos mais. Obviamente temos um site, Uhum. onde temos a maior parte dos projetos mais recentes, sendo que em Casa de Ferreiro. Pois, percebo. Exato. E acho que não está atualizado com os últimos Sim, mas 6 no meses, mas Instagram está tudo bem. tá, não Mas está? sim, temos o site que é www.casatropi.co, Ok. porque faz casa trópico, Ok, ok? Isto boa. porque somos todas dos trópicos, a equipa Sim. de forma muito, sei lá, Natural, orgânico? intuitiva, orgânica, natural, o que foi, de repente é uma angolana, uma cabo-verdiana e uma brasileira. Maravilha. E agora temos uma account que é Frila, que também é brasileira, mas de outro Giro. lugar do Brasil, são culturas diferentes. Pois não. E pronto, temos essa multiculturalidade, Boa. sendo que todas nós vivemos há muitos, muitos anos em Portugal, Sim, portanto sim. também somos Yeah. portuguesas e Boa. conhecemos muito bem a cultura, mas temos também essa faceta, no fundo, Uhum. de trazer outras Ok. vivências, que é aquilo que sempre foi a Irene Illustration, sempre foi eu como. Estava lá. Lá está, Já estava está lá. lá, está lá. Portanto, isto não foi pensado, mas quando dei por mim, isto tinha acontecido. Ok. Portanto, no site casatropi.co, e depois temos o Instagram que é casatropi underscore, se não me Ok. engano, mas se puserem Eu depois, casatropi vai eu depois aparecer. deixo ficar vai ficar Sim, aqui na sim. descrição do episódio. E o meu Instagram, que é aquele que existe desde sempre, no fundo, e que já sofreu todas estas Hum. alterações, não é? Que também já apaguei muita coisa, já voltei a Sim, pôr isso, sei. faz parte, Faz parte. e que agora está muito direcionado também para aquilo que eu partilho enquanto mulher empreendedora, Hum. afrodescendente, Uhum. com multiculturalidade, que já passou por não sei quantas coisas, Uhum. que tem uma equipa só de mulheres também, que também é super interessante. Sim. E que é uma fazedora e que quero que todos peguemos nos nossos projetos. Eu partilho muita coisa, muitos insights Boa. nesse Sim, sentido. sim. É o meu, que é o Irene Flip underscore. Boa. Sim. Ok, vai ficar aqui na descrição do episódio. Olha, Irene, Obrigada. nós ficávamos aqui mais uma hora, Mas porque é, há eu tanto disse, tema, não é?
Dentro Há muitos desta, temas. dentro desta Sim, história toda, há muitos subtemas. Mas eu acho que assim, o bastantes. essencial ficou. Sim, Por isso, obrigada mesmo por confiares esta de tua nada. história, não é? Porque é Eu muito. sou uma fazedora, como eu te disse, mas que adora ver outros fazedores. Sim. E quando tu me desafiaste, ai, estás a fazer alguma coisa, então eu estou contigo no teu barco, bora! Bom, obrigada mesmo. Sim, sim. Eu também Sim, alimento muito destas histórias. Eu conto as histórias aqui porque é uma coisa que eu gosto genuinamente de fazer. Gosto mesmo de conhecer histórias novas. boa. Depois eu trabalho com pessoas de um para um, portanto estou constantemente a ouvir as histórias da vida Óbvio, delas em contexto confidencial, mas por isso é que claro. gosto de pegar assim nestas histórias de pessoas que gostam de partilhar, ah, Sim, fico para ser feliz. público e é, Continua, que seja um grande obrigada. sucesso, este teu projeto, que faças outros, porque já percebi que tu Sim, também fazes faço muita muita coisa. coisa. Exato. Epá, e olha, estamos em contacto, estamos juntas, no que eu puder ajudar, estou aqui. E Obrigada. parabéns pela amizade longa que tens com a minha prima, que isso também é Sim, a de Rita louvar. é uma pessoa Sim, incrível. sim, sim, Era sim. muito difícil não manter amizade com ela. Sim, sim, é verdade. Mas, mas lá Sim, está, não são todas as pessoas que mantêm amizades tão pois longas não. e Sim, é verdade. bonitas. E obrigada também pelo desafio, por confiares, por me deixares falar, que eu adoro, não é? Tanto tempo, Estou aqui a ouvires pensar a se vou minha cortar isto história. também. Pronto, podes cortar, estás à vontade Não, para não, cortar se fazemos quiser. uma parte 1 e uma parte 2. Pode-se Sim, ver. sim, Vou pensar nisso. podes cortar à vontade. Deixa só Obrigada. aquilo que achas Não, que é não, não. importante Eu se partilhar. cortar, divido a meio, percebes? Faço uma parte 1 e uma parte 2. Ok, ok. Mas vamos ver, pode ser que vá tudo Vamos junto. ver. Mas a Pronto. sério, muito obrigada mesmo, Irene. Eu é que agradeço. Foi muito, muito giro. Continuação, muito sucesso. Obrigada. É sempre bom. Olha, fizemos aqui também um serviço de um processo de olhar para trás, não é? Sim, É giro importante. recordar. Havia coisas que eu É, já nem me lembrava bem. exatamente. Yeah, É. é Porque eu giro. gosto muito desta proposta de nos compararmos connosco próprios. Se nos compararmos com outros, que seja para nos Claro. influenciar, Sim, mas sim, a sim. comparação tem que ser connosco próprios. Isso é, olha, muito bom. Já viste essa Sim, reflexão? é, Já viste? Que giro. Já a Irene fugiu do curso de gestão de empresas e agora gera uma empresa. mesmo. Conheço o que Irene, és. um grande beijinho. Vá, beijinhos. Tchau, Obrigada. obrigada. Chegamos ao fim deste episódio, a dança de hoje fica por aqui. Eu volto em breve. Até lá não te esqueças de seguir este podcast, subscrever o canal do YouTube e dar o teu feedback. Obrigada por me ter escutado.